Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, entramos neste novo ano litúrgico. Começamos pela primeira página do nosso missal. É o início deste tempo que significa, Advento significa vinda, chegada. Estamos já, digamos, a preparar esta solenidade de Natal através destas 4 semanas que comemoram os 4.000 anos de espera de Nosso Senhor. Isto é o significado do Advento. 4 semanas, 4.000 anos de espera de Nosso Senhor. E temos de pensar, não é, o que foram estes 4.000 anos. Temos de pensar primeiro Adão, que viveu 930 anos. Destes 4.000 anos, 930, Adão conviveu com a maior parte dos grandes patriarcas da vida tão longeva. Por quê? Porque Adão tinha de transmitir a toda a sua posteridade esta promessa do Redentor. Não só a queda do pecado original, ao mesmo tempo esta esperança naquele Messias que deveria aparecer um dia. E Adão então conviveu com todos estes patriarcas para continuar com esta tradição do anúncio feito depois da queda. Então, 1.000 anos, um quarto destes 4.000 anos dedicado a Adão. Vamos ter depois a figura de Noé. Noé aparece quando já estamos no ano 2500 a.C. Abraão está no meio destes 4.000 anos. Abraão é cerca de 2.000 anos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos depois Moisés, ele já é muito mais recente, século XIV, 1.300 anos antes de Nosso Senhor é que aparece a figura de Moisés. Com Moisés a lei que vai evidenciar que as regras por si só não eram suficientes para a salvação. A lei do Antigo Testamento era um pedagogo que preparava o mestre que é Nosso Senhor Jesus Cristo. David, 1.000 anos antes de Cristo. 1.000 anos antes de Cristo, o rei David, o rei segundo o coração de Deus. O rei que, através dos 150 salmos, vai transmitir a oração dos sacerdotes. Os sacerdotes no breviário estão a repetir os 150 salmos que escreveu o rei David. Essas orações do Antigo Testamento, poemas, que são ao mesmo tempo orações e que são repetidas pela Igreja, com esta ideia de ver as orações que rezava Nosso Senhor, ou ver Nosso Senhor no interior destes salmos. Depois, vamos ter os profetas entre o século VIII e o século VI. Os 16 profetas que lemos nessa Escritura, este período de 3 séculos antes da vinda de Nosso Senhor. Isaías fala 800 anos antes de ver Nosso Senhor. Depois vamos ter o exílio babilônico, no final do século VI, e depois vamos ter um longo período de 400 anos sem, digamos, profetas de destaque. 400 anos de silêncio aparente, mas atenção, nesta expectativa do Messias que continua viva. Os tempos já estão preparados para a vinda de Nosso Senhor. Foi na fé que todos eles morreram, sem terem obtido os bens prometidos, mas tendo-os somente visto e saudado de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E assim que fala São Paulo destas grandes figuras do Antigo Testamento. Era esta visão de fé no Messias que tinha de venir. Mas a pergunta que todos podemos fazer-nos é por quê? Por que 4.000 anos? Por que esta espera tão comprida? E São Tomás, de facto, vai fazer-se esta pergunta. Ele interroga-se se teria sido conveniente que o Verbo encarnado estivesse feito homem desde o início, logo depois da queda. E vai responder que não. Não era conveniente a encarnação de Nosso Senhor imediatamente depois do pecado. E vai apresentar 3 razões. Primeira, é o facto de que o homem caiu por causa do orgulho. E, uma vez que o orgulho é quebrado pela humilhação, era necessário que o homem caído sentisse a necessidade absoluta do libertador divino, que tocasse com a mão a sua própria fraqueza, impotência, e que ele próprio pedisse este médico que o curasse e o restituísse à sua antiga grandeza. Suponhamos que Nosso Senhor, logo após da queda, como médico libertador de todo o gênero humano, tivesse vindo à Terra e que a redenção tivesse sido próxima da queda,
como nós podemos obter a absolvição depois das nossas faltas. Uma coisa rápida, automática. Bom, quem teria chegado então a conhecer o abismo que supõe o pecado original? Digamos, quem teria visto a grandeza do benefício recebido? O homem, neste período primitivo, não podia fazer sequer uma ideia dos terríveis males e castigos que têm sido provocados pelo pecado original. O pecado original criou em nós profundas feridas na nossa natureza, um intelecto escurecido, falta de luz para poder obter a verdade. Temos também, como dizer, uma fraqueza da vontade, uma tendência para o mal e, sobretudo, o pecado original cria em nós uma separação de Deus. Nascemos separados de Deus. E o homem tinha de, digamos, experimentar esta sua incapacidade de alcançar por si mesmo o bem supremo e tornar-se consciente desta necessidade do mediador divino. Primeiro motivo, o homem caiu por causa do orgulho. Este orgulho tinha de ser curado depois de uma experiência do que significa o pecado em todos nós, da nossa incapacidade. Isto é, aprender quão grande foi a queda, não foi pequena, quão tremendas as suas consequências, quão extrema a sua miséria e quão imenso o benefício da redenção. Primeiro motivo. Segundo motivo, é um motivo mais, não sei, São Tomás diz que era conveniente que a encarnação fosse retardada por causa do progresso para o bem. Isto é, o bem sempre vai do imperfeito para o perfeito. Há uma graduação, há um crescimento, há melhoração com o tempo. É a lei suprema em todas as coisas criadas, em todas as coisas humanas. Tudo começa num estado imperfeito e gradualmente se desenvolve e progride até alcançar a sua perfeição. E o que acontece, digamos, com a natureza, acontece também com a encarnação. Digamos, mesmo na criação do homem, o homem não foi imediato à sua criação. Deus preparou a terra para a vinda do homem. E assim como Deus preparou o mundo físico para o homem, Deus tinha de preparar o mundo moral para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esta ideia, digamos, de preparação. Deus dispôs, diz o santo, São Tomás de Aquino, Deus dispôs a salvação do homem de tal modo que ela não só fosse justa, mas também ordenada e digna. Temos de ver como o Senhor vai trazer uma perfeição que é resultado de uma preparação. Terceiro motivo, diz São Tomás de Aquino, não convinha no princípio por causa da dignidade do Verbo Divino. Isto é, se calhar, o mais importante. Quem é que vai vir entre nós? Deus Nosso Senhor, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. Quanto maior é a grandeza do reparador esperado, diz Santo Agostinho, quanto maior é a grandeza do reparador esperado, tanto mais longa deve ser a série de arautos que o precedem. Isto já acontece aqui, quando um monarca, um presidente de governo, faz uma visita oficial, é precedido por toda uma série de, já digo, soldados, bandeiras, ministros, e quanto maior o poder e a majestade do governante, maior o esplendor e o cortejo que o precedem. É normal, então, que Cristo preparasse a sua entrada na humanidade, digamos, através dos patriarcas que vão à frente os primeiros. Estes patriarcas, figuras do Antigo Testamento, que vão designar Nosso Senhor com figuras, que vão descrever antecipadamente os seus traços. Depois vai chegar o sacerdócio mosaico, com as suas cerimônias, os seus sacrifícios, estão a anunciar o que virá depois, à sombra do que tem de vir depois. E depois os profetas que vão anunciar já com palavras concretas quem vai ser o Redentor, o que vai fazer. Já estava anunciado. Foi ver-nos Senhor e concluirá. Isto já tal profeta falou neste aspecto de Nosso Senhor. Isto é, como esta expectativa alarga-se e cresce, a expectativa, à medida que os tempos amadurecem. São maduros já para a vinda de Nosso Senhor, que se aproxima, o desejado das nações. E tudo isto nos mostra precisamente quem é Nosso Senhor Jesus Cristo e como a sua glória deve encher o universo, porque Ele é quem vai ver curar todas as dimensões da ferida humana. A nossa ignorância
é Cristo quem a cura, porque Ele é a verdade que ilumina. A nossa fraqueza, Nosso Senhor vai curá-la pela sua fortaleza, pela sua graça, que reforça a nossa liberdade e, digamos, para escolher o bem. É nosso Senhor também quem vai perdoar o pecado através do seu sacrifício da cruz, vai reconciliar Ele, unicamente Ele, o homem com Deus, e nosso Senhor vai restaurar esta comunhão divina, pois Cristo uniu-nos ao Pai pela sua graça. Então, motivos: curar o nosso orgulho, este processo que passa do imperfeito ao perfeito, que também se realiza nesta espera de Nosso Senhor, finalmente por causa da dignidade de Deus Nosso Senhor, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos nós é tentar viver neste espírito das figuras do Antigo Testamento, nesta espera de Nosso Senhor para o dia de Natal, 4.000 anos para nós são 4 semanas, mas temos de viver nesta mentalidade das figuras do Antigo Testamento. Bem sabeis em que tempo estamos, diz São Paulo hoje na Epístola. É já a hora de sair do sono, de acordar, de sair da cama, porquanto agora está mais perto a nossa salvação que quando abraçamos a fé. Como prepara este tempo de Advento? Oração e penitência. Oração e penitência. Oração por quê? Porque a oração é o sinal da santidade de uma alma. É o sinal da santidade, digamos, é o primeiro sinal da santidade, está na oração. Quando vemos o tempo dedicado à oração, vemos o nosso estado de alma. Uma alma que reza pouco é uma alma afastada de Deus. Uma alma que procura rezar e dedicar a Deus tempo é uma alma que está a progredir na santidade. Deus, quando Deus eleva uma alma, não vai transmitir virtudes, vai transmitir o espírito de oração. E é o nosso reflexo. Nossa atitude quando sentimos necessidade da graça de Deus, vamos então retirar-nos e vamos dedicar mais tempo à oração. Os santos que conheciam esta importância da oração amavam mais do que qualquer outra coisa e suspiravam por encontrar tempo livre para rezar. Eram atraídos para a oração como o ferro é para um imã. Primeiro elemento, num tempo de penitência como Advento, não necessariamente rezar mais, ser constantes, cumprir com as nossas orações. O rezo do terço todos os dias. São coisas básicas que, quando falham numa vida cristã, estão a descompor, digamos, esta ordem estabelecida por Deus. E a nossa primeira obrigação é colocar Deus no seu lugar através desta vida íntima com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Primeiro elemento que temos de aplicar no Advento, olha, oração. Vamos tentar rezar ou mais ou melhor. Para quantos é a ocasião de rezar o rosário? Olha, não consigo durante o ano, mas o meu propósito durante o tema de Advento, olha, vai ser o rosário. E vou ver quando é que sou capaz de colocar cada um dos terços. Vai ser um sacrifício, sim, com certeza. Mas é uma boa preparação para o tempo de Natal. Segundo, penitência. Porque a penitência é reconhecer a nossa fragilidade. A virtude de penitência, de onde é que provém? Da nossa consciência, é o sofrimento interior de que temos pecado. Brota deste desejo sincero de reparar os pecados e de empregar-nos na luta contra o pecado. Quando falamos de penitência, temos de falar primeiro não em jejum, não em certas práticas de, está bem, podemos acrescentar e é bom, mas não é isso o alvo. O alvo da penitência é primeiro os nossos defeitos. Olha, estou sempre a ser impaciente, estou a faltar contra a humildade, estou sempre a resmungar, estes pontos que são os que fazem parte das minhas misérias, isto é que eu tenho de oferecer como sacrifício a Deus Nosso Senhor e uma luta mais sincera contra os nossos defeitos. Depois, hoje, temos um monte de pontos que podem ser perfeitamente objeto de um sacrifício. Pensemos no que são as redes sociais, o tempo dedicado à internet, ao telemóvel. Para todos nós, quantas vezes isto poderia ser uma ótima penitência, sem ir mais longe, sem pensar em jejuns e abstinências e... Olha, o tempo que estamos a perder, instrumentos que são muito práticos, mas que desviam a nossa atenção das coisas de Deus.
Seria um ótimo sacrifício o jejum do nosso telemóvel. E que não estivesse sempre conosco e nós a precisarmos dele. Coisas tão simples. Podemos transformar estas 4 semanas num esforço sincero de perfeição. Dedicar, olha, vamos preparar o Natal e atenção, isto tem que ser uma ideia bem concreta, bem simples, mas bem concreta. Saímos daqui da capela, olha, vou oferecer este esforço na oração e esta vai ser a minha penitência durante 4 semanas, de tal modo, quando chegarmos ao dia de Natal e olho para trás, olha, fiz um esforço. Foi um detalhe, foi um pormenor, foi uma coisa de pouco valor. Mas olha, este ano vivi o Advento neste sentimento realmente de preparação para o tempo de Natal. Aproveitemos este domingo de hoje. E pedimos esta graça a Nossa Senhora de dispormos corretamente. Ela é que resume. Maria é que resume todos os sentimentos do Antigo Testamento. Ela é que contém no seu coração os desejos, o anelo de todas estas figuras do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus preparou o seu seio virginal para ser a digna morada do seu Filho. Deus, desde toda a eternidade, estava à espera da vinda de Maria, porque era ela quem ia trazer Nosso Senhor. E ela os converte neste santuário, em que, por primeira vez, é adorado Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, durante 9 meses, estaremos já no 8º mês, da parte de Nossa Senhora, 8º mês, falta um mês para o nascimento de Nosso Senhor. Qual era o interior de Maria? Neste 8º mês, qual era a sua disposição, a sua preparação para o Natal? Isto é que devemos pedir a Nossa Senhora. Ela que adorou por primeira vez a Nosso Senhor encarnado, que ela nos disponha o nosso interior para entrar neste sentimento das figuras do Antigo Testamento e, sobretudo, valorizar este tempo de Advento e vivê-lo para o nosso bem espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.